Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao lançamento do programa Filhos da PUC. O programa de relacionamento de egressos Filhos da PUC compõe a política institucional de acompanhamento de egressos da universidade. É um espaço exclusivo dos graduados, reunindo informações importantes, conteúdos de carreira e empregabilidade, eventos, plataforma de vagas, orientação profissional através de trilhas de carreiras e dicas, e além de serviços e benefícios como descontos em sistemas de bibliotecas, uso de instalações do complexo esportivo e instruções sobre as bolsas de ex-alunos em cursos de graduação e pós-graduação. São mais de 2.000 novos filhos da PUC graduados todo semestre pela maior universidade católica do mundo. O site é administrado pela equipe da PUC Carreiras, Central de Serviços de Carreiras da PUC Minas, com apoio dos setores administrativos e acadêmicos da universidade, bem como todos os institutos e faculdades. Este evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal Filhos da PUC no YouTube. Cumprimentamos e convidamos para compor a mesa solene de abertura o magnífico reitor da PUC Minas, professor doutor Padre Luiz Henrique Eloy e Silva. O secretário de Comunicação, professor doutor Mosair Salomão Bruck. A diretora da PUC Carreiras, professora doutora Evanilde Maria Martins. A assessora pedagógica da Pró-Reitoria de Graduação, professora doutora Luciana Lemos de Azevedo. Cumprimentamos também membros da Administração Superior da PUC Minas, parceiros externos do PUC Carreiras, alunos, egressos, professores e funcionários, e participantes e demais convidados. Com a palavra, a professora doutora Evanilde Maria Martins, que apresentará o programa Filhos da PUC. Quando eu preciso. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa. Agradeço ao magnífico reitor, professor doutor Padre Luiz Henrique Eloy Silva, que muito nos honra neste momento com a sua presença. Professor Mosair Salomão, secretário de Comunicação da PUC Minas, sempre muito envolvido com as ações da PUC Carreiras, que não tem medido esforço para nos apoiar em todas as frentes de trabalho abertas por nós. Deixo aqui os meus agradecimentos a você e a toda a equipe da SECOM. Professora Luciana, aqui representando o pró-reitor de graduação, professor Eugênio. Obrigada pela sua presença, Luciana, e por todos os anos de trabalho compartilhado.
Agradeço a todos aqui presentes e também aqueles que estão aí no modo virtual, nos assistindo, que vieram compartilhar conosco esse dia que é de festa. Né? É o lançamento de uma ação importante para a universidade, para os seus alunos e também para os filhos da PUC. Em especial, agradeço às empresas aqui presentes, empresas parceiras também, responsáveis pela qualidade de todo esse projeto. Hoje nos encontramos aqui para fazermos o lançamento oficial dos Filhos da PUC, Programa de Egressos da PUC Minas. Temos boas razões para fazê-lo. A política de acompanhamento de egressos da nossa universidade, ela está prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional e estabelece objetivos e direcionamentos para a implementação de ações que possibilitem a autocrítica institucional, isso não é pouco, através de avaliação contínua de formação de seus egressos, da manutenção dos vínculos institucionais, de estímulo à educação continuada e do contínuo desenvolvimento humano e pessoal. Alinhado com as estratégias institucionais, o programa Filhos da PUC está contido na missão desenhada para a PUC Carreiras. Essa missão, nós temos que acompanhar alunos e egressos da PUC Minas durante toda a sua trajetória acadêmica, promovendo seu desenvolvimento como profissionais de qualidade superior, éticos e comprometidos com o bem comum e facilitando sua inserção nas diversas oportunidades de trabalho existentes na sociedade, de forma a garantir a sua sustentabilidade econômica e realização pessoal ao longo de sua carreira. Nesse sentido, fica explícito que, para a universidade, a formação profissional é um processo contínuo, de toda a vida. O lifelong learning, portanto, tanto demandado, é assumido por nós por meio de estratégias de acompanhamento. Esperamos que, cada vez mais, a PUC Minas se tornará uma casa onde seus filhos poderão retornar sempre que for necessário para o seu desenvolvimento pessoal e também profissional. Como professora, eu não podia deixar de falar o porquê das coisas, né? Então, eu vou permitir agora, já que é outono da universidade, por que falar de empregabilidade, ou melhor, de trabalhabilidade, possibilidades de desenvolver uma atividade laboral, estratégias de desenvolvimento de carreiras, num contexto universitário? Quais são as novas demandas sociais e por que elas ocorrem? De imediato, poderíamos responder que há uma pressão do mercado. Aliás, mercado é resposta para tudo, né? Porque as coisas acontecem, é o mercado. Você está mais feliz? É o mercado. A bolsa foi boa hoje. Você está com capacidade de consumo, o mercado que produziu. Mais pobreza, mais que esse mercado serve de resposta para quase tudo. Mas precisamos pensar o que realmente nos afeta no contexto de hoje. Optamos por refletir esta questão por meio de uma categoria de análise que é a relação entre educação e trabalho, destacando as dimensões entre tempo e espaço de formação. Podemos afirmar que hoje modificações profundas nessas dimensões ocorreram. O que observamos é que espaço-tempo de trabalho, espaço-tempo da formação estão sendo fundidos. Estamos assistindo a uma profunda transformação nessas duas dimensões. Elas estão mais flexíveis e é preciso reconhecer essa grande transformação que atinge a todos nós,
educadores. Universidades tradicionais, como a MIT, em seu relatório Ideias para Pensar uma Nova Instituição Educacional Acessível, agora recente, em 2022, pode-se dizer que fez uma radicalização da integração entre educação e trabalho. Eles apresentam uma proposta para uma universidade mais alinhada com os novos tempos. Sugerem modelos de formação com estruturas físicas mais abertas e com imersão no trabalho, tanto para alunos e docentes realizarem atividades de ensino-aprendizagem. E nós pensando na nossa sala de aula, né? Sendo assim, requalificam os estágios que passa a ser entendido não só como um tempo de treinamento do saber fazer, mas como um processo integrado de aprendizado e de possibilidades de inserção e transformação dos diversos espaços sociais. Tem um sentido de coformação, formação responsabilizada entre educação e trabalho. Para áreas específicas, como as das ciências gerenciais e de tecnologia da informação, destaca-se que o desenvolvimento de carreiras passa a ser considerada a maior ênfase do trabalho docente. O relatório ainda recomenda que os currículos devem ser holísticos para o sucesso do aluno no mundo de hoje. Nesse sentido, os graduandos precisam, mais do que ideias, de habilidades de aplicação rápidas. Eles precisam de ferramentas, isso diz respeito a nós, para entender o contexto atual e suas implicações. Estarão aptos para trabalhar com outras pessoas em realidades complexas. O sociólogo Boaventura Souza Santos, ao analisar o papel da universidade no final do século XX, já nos alertava dizendo que não estamos formando sozinhos. Os modelos de universidades mais tradicionais, fechadas para as realidades sociais e o mundo do trabalho, precisam reconhecer que o foco dos processos formativos não está mais centralizado nas escolas. Fica a pergunta: se não estamos formando mais sozinhos, é preciso reconhecer quem são os nossos parceiros nessa trajetória. Os analistas sobre os vínculos entre educação e trabalho irão reconhecer que existe uma relação de ensino-aprendizagem no trabalho e nas experiências profissionais que precisam ser entendidas e resgatadas pela escola. Ainda dentro da relação educação e trabalho, temos o relatório do Fórum Econômico Mundial, publicado no primeiro semestre deste ano, que, ao falar sobre o futuro do trabalho, conclui que até 1/4 dos empregos mude nos próximos 5 anos. Prevê um cenário em que os empregados de crescimento mais rápido, de crescimento mais rápidos serão os especialistas de AI e de aprendizagem de máquina, especialistas em sustentabilidade, analistas de inteligência de negócio, especialistas em segurança da informação. Mas é uma coisa interessante que o relatório fala, que o maior crescimento absoluto de empregos ocorrerá, vocês vão gostar, hein? Nos setores da educação, agricultura e no comércio digital. Além disso, argumenta que habilidades cognitivas sólidas são cada vez mais valorizadas pelos empregadores, refletindo a importância crescente de soluções mais complexas no local de trabalho. O pensamento analítico, pensamento criativo são consideradas habilidades muito importantes. Difícil, não é, gente? Pensamento analítico e crítico, a gente trabalha muito para que os alunos tenham. O relatório aponta também a necessidade de requalificação mais rápida
Para isso, fazem-se necessárias abordagens educacionais acessíveis, flexíveis, inovadoras, como microcertificações ou microcredenciamentos, que possam permitir a transição para os empregos do futuro. Para isso, faço um apelo aos países e aos seus governos e também para as instituições de ensino que aprimorem seus processos de formação a fim de qualificar a força de trabalho em tempos mais curtos. É interessante observar que em todas essas mudanças propostas, o Fórum ressalta que só é possível ocorrer a transformação se colocarmos os indivíduos no centro do futuro do trabalho. Entretanto, devemos considerar, é importante, que essas transformações no mundo do trabalho e da educação atingirão de formas diferentes as populações. As populações mais ricas, as populações mais pobres, atingirão de forma diferente os homens, de forma diferente as mulheres, nos seus contextos históricos e sociais. As mudanças, elas não são homogêneas. Uma receita não serve para todo mundo. O Pacto Educativo Global é um chamado do Papa Francisco para que todas as pessoas no mundo, instituições, igrejas e governos, priorizem uma educação humanista e solidária como modo de transformar a sociedade. Um dos pontos centrais é colocar a pessoa no centro do processo educativo. Somos advertidos que devemos formar pessoas não somente compreendidos como agentes para servir o mercado. Na nossa compreensão, temos a missão de formar profissionais capazes de responder demandas sociais e repensar estratégias de vida no planeta com mais dignidade para todos. Ainda sobre a relação entre educação e trabalho, a legislação que regulamenta o sistema de educação no Brasil, a partir da LDB, e de todas as diretrizes curriculares, vem ordenando um modelo de formação de profissionais de nível superior com uma ampla ampliação da carga horária de práticas para além dos muros da universidade. Observamos um aumento significativo na carga horária dos estágios, em alguns cursos chega até 30%, de práticas de extensão e recentemente foram incorporadas com uma carga horária de 10%. Consideramos que a PUC Minas se encontra atenta a essas questões aqui trazidas. Não há escola alheia a todos esses movimentos. Diante desse cenário, vemos o grande desafio para esta universidade construir recursos de aprendizagem que vão dar conta de todo este processo. Já nos adiantamos em muitas dessas demandas, ainda bem, viu, reitor? São vários os modelos de curso em oferta e todos eles lidando com novos desafios de formação dentro das especificidades de cada campo de atuação profissional, utilizando-se de metodologias de ensino baseadas em problemas trazidos de situações reais. Em todos os cursos existem as disciplinas de humanidades, capazes de fazer o desenvolvimento das habilidades de compreensão do contexto de forma crítica e reflexiva. Temos mais de 20 mil convênios com empresas para estágio. 50% dos nossos alunos fazem atividade fora da universidade. Essa relação trabalho e educação, a gente vem construindo nos últimos tempos de forma muito forte e com alta qualidade. A PUC Carreiras, que tem como um dos objetivos fazer a integração entre educação e trabalho, entre tempos e espaços de formação, é uma área estratégica da universidade para fazer o acompanhamento das diversas formas dessas relações, buscando a qualidade do ensino-aprendizado, onde os nossos alunos
e egressos estiverem. Internamente, atuamos junto aos institutos e faculdades, apoiando-os para que esses desafios do ensino superior tenham respostas adequadas ao contexto de cada área de formação. Reiteramos que o programa de egressos Filhos da PUC é mais uma estratégia dentro desse cenário complexo, cheio de demandas, dúvidas, incertezas, mas que queremos construir juntos uma caminhada positiva. Os egressos dessa universidade, que sempre foram muito bem acolhidos, encontrarão mais um lugar para que possam acessar conteúdos e informações sobre o desenvolvimento profissional, vagas de empregos, de programa trainee, um espaço de encontro interno na plataforma que pode dar o match entre os profissionais que já estão no mercado da sua área ou de outras áreas. Além disso, o programa Filhos da PUC prevê o acompanhamento longitudinal dos egressos, por meio de pesquisas próprias da universidade e daquelas realizadas em parcerias com outras entidades. Este acompanhamento é primordial para a criação de uma cultura de avaliação e monitoramento, que são mecanismos para a melhoria contínua dos modelos de formação, conteúdos curriculares e demais práticas formativas. Por fim, vamos conhecer um pouco desse portal, né? Eu não podia perder meu jeito de professora, de tentar explicar o porquê das coisas. Eu acho que a gente fundamenta no mundo que nos impele a todo tempo transformar, mudarmos, e é preciso buscar o sentido dessa mudança. Só um minutinho. Então, esse é o portal Filhos da PUC. Os egressos terão acesso a um blog que abriga conteúdos voltados para a atualização profissional e para a discussão dos desafios e tendências do mercado atual. Vocês poderão ter acesso. Bom, é aí também que a gente vai publicar a agenda dos eventos promovidos em parceria com as maiores empresas empregadoras, palestras e outros eventos promovidos pela PUC Carreiras, como a Feira de Carreiras, que esse ano, viu, gente? Já pode pôr na agenda, acontecerá nos dias 12 e 13 de setembro, aqui no campus do Coração Eucarístico. O programa ainda conta com um conjunto de benefícios, já falado na introdução aqui do nosso evento, com descontos na nova graduação, que o aluno optar, em cursos de pós-graduação, em programas de aperfeiçoamento, capacitação das diversas áreas do conhecimento. Há também o acesso ao sistema integrado de bibliotecas, no seu acervo físico, eletrônico, de milhares de publicações. É liberado também, isso é importante, né, o espaço físico da biblioteca para suas reuniões, para uso. Os egressos também podem se matricular e utilizar as instalações do complexo esportivo, né, temos que cuidar da mente e do corpo ao mesmo tempo. Então, aqui a gente tem um complexo grande, com muitas ofertas de serviço, emissão gratuita de diploma digital, com validade e autenticidade garantido pelo MEC, desconto em programas de desenvolvimento com empresas parceiras, é uma parceria que nós estamos fechando, né, para aqueles que precisam de apoio, de uma discussão aí no seu desenvolvimento de carreira profissional. Fiquem atentos no portal, a gente vai sempre estar anunciando aí. Através do portal, estes alunos vão ter acesso às vagas e à plataforma que é o Career Service Manager da Simplicity, que aí está o nosso representante aqui, né, que é uma líder global em serviços de empregabilidade.
E o CSM é utilizado pelas maiores universidades do mundo. Então, o nosso aluno ele tem acesso a vagas cadastradas por empresas parceiras que divulgam seus programas aqui, né? Então, para quem formou depois de 2017, você já está com acesso direto, né? São 42 mil egressos já cadastrados na plataforma, e quem aí formou antes de 2017 vai ter que fazer o seu login com senha, etc., né? O seu registro. Na plataforma também, você pode desenhar o seu currículo, fazer o seu perfil e deixar disponível para que as empresas que têm acesso possam fazer aí o seu processo de seleção e recrutamento. Por último, o egresso pode conectar a rede de profissionais, que eu já falei um pouco, que você vai ter o espaço aí de encontrar aqueles que têm afinidade. Bom, tudo isso está disponível para todos os egressos formados em cursos de graduação e graduação tecnológica, né? Após graduação, nós estamos conversando com o professor Sérgio, para aí a gente também abrir o espaço para aqueles nossos alunos da pós-graduação. Bom, também estamos nas redes sociais. Oi? Aí o cadastro para quem formou antes de 2017, vai ter que acessar para fazer o cadastro. E estamos nas redes sociais, né, que vocês podem aí nos acompanhar nos eventos, nos momentos que a gente vem fazendo. Bom, agora pode ser? Agora um breve trailer, o que é, respondendo a essa pergunta, alguns egressos. O que é ser filho da PUC? É ter o sentimento e a certeza de que eu escolhi o melhor caminho para a minha formação e para a minha carreira. Ser uma filha da PUC é de conquistar, de poder ter conquistado o mundo, ter conquistado uma vida de formação, de vivência social, de respeito, de conceitos morais. Ser um filho da PUC é ralar pra caramba, mas no final é positivo. Eu acho que boa parte, a maioria dos que eu conheço estão bem. Você ralar sabendo que o sucesso vai chegar, pode ficar tranquilo que essa hora vem. Não, é manter eternamente guardada essa imagem no coração. Eu acho que é ser filho de uma instituição que forma, né, assim, profissionais e que dá também, né, uma formação humana, de desenvolvimento, assim, de ter esse olhar, assim, né, de ter qualificação técnica e profissional, mas de ter esse olhar também, assim, para o social, do que eu posso contribuir. Acho que é isso. É ter uma formação humanística, o que é fundamental para a nossa sociedade, para o Estado Democrático de Direito. Eu acho que, para mim, ser filha da PUC é orgulho de fazer parte dessa grande família. Ser filho da PUC é ser um profissional de referência no mercado. Ser filho da PUC. Agora, a professora doutora Luciana Lemos de Azevedo. Boa tarde a todos. Representando aqui o pró-reitor de graduação, professor Eugênio Batista Leite, cumprimento à mesa o nosso magnífico reitor da PUC Minas, professor doutor Padre Luiz Henrique Eloy Silva, a diretora da PUC Carreiras, professora doutora Evanilde Maria Martins, o secretário de comunicação da PUC Minas, professor doutor Mosair Solomão Bruck, e aos demais presentes,
presencialmente e virtualmente. É com muita alegria que compartilho com todos vocês este momento de mais uma conquista e reafirmação do compromisso dessa universidade com a sociedade de promover a formação de profissionais, acima de tudo, seres humanos, com formação técnico-científica e humanista de excelência, profissionais compromissados com os valores da ética, da solidariedade e do bem comum, alinhados na busca da produção e disseminação da ciência, da arte e da cultura, sempre integrados à sociedade, acompanhando as incansáveis e infindáveis demandas de cada novo tempo. Mas sempre destaco, sem perder de vista, o ser humano. Diante deste nobre compromisso e grande responsabilidade social de formar profissionais que farão a diferença, dentre as várias oportunidades que a universidade oferta a seus alunos e egressos, temos a PUC Carreiras. E hoje celebramos o lançamento do Filhos da PUC, programa de acompanhamento de egressos da PUC Minas. E que escolha feliz de nome, hein, professor Ivanilde? Filhos da PUC. Todos nós sabemos o que significa ser filho da PUC no mercado de trabalho. E no coração também, né, gente? A vivência da formação e a oportunidade de partilha junto à comunidade acadêmica é, sem dúvida, um marco na vida do estudante. O nosso filho da PUC Minas é acolhido e acompanhado pela PUC Carreiras, e por todos nós, desde o ingresso na universidade, durante toda a sua trajetória acadêmica, e esse processo continua quando ele se forma e coloca em prática, agora sob sua total responsabilidade diante de suas ações, todas as habilidades e competências desenvolvidas ao longo de sua formação. Habilidades e competências sempre alinhadas ao perfil do egresso previsto nas diretrizes curriculares nacionais, demais requisitos legais de cada área de formação e a missão e valores da universidade. Durante a sua trajetória acadêmica, o aluno tem todo o apoio e oportunidades para desenvolver essas habilidades e competências por meio de um robusto e articulado tripé formado pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão, a base sólida de uma universidade. Com toda essa estrutura, a PUC Carreiras, reconhecendo a importância da formação articulada com as demandas contemporâneas do mercado de trabalho e com o próprio mercado, vem desenvolvendo diversas atividades e estratégias constantemente aprimoradas de acompanhamento dos estágios e das monitorias, divulgação de oportunidades, integração com o mercado de trabalho, desenvolvimento profissional de seres humanos comprometidos com o bem comum, cientes de seu papel para com a sociedade. É este o filho que queremos formar. O programa Filhos da PUC representa a extensão deste compromisso, mantendo o suporte aos nossos egressos e garantindo o elo duradouro entre a instituição e os seus graduados. As atividades e estratégias promovidas pela PUC Carreiras permitem que este filho, mesmo antes de completar este ciclo inicial de desenvolvimento, ainda na graduação, tenha acesso ao conteúdo com informações atualizadas sobre várias questões relacionadas às carreiras. Eles também têm acesso a todas as oportunidades de carreiras da universidade e das empresas parceiras e a diversas atividades de capacitação e de orientação. O programa Filhos da PUC promove a manutenção dessas oportunidades de desenvolvimento profissional, atualização de conhecimentos e acesso a eventos, considerando sempre a trajetória de cada um de seus filhos. Essa iniciativa, além de enriquecer as experiências pessoais e profissionais dos graduados, contribui também para o aprimoramento constante da nossa própria abordagem educacional. Este elo, essa linha, que ao ingressar na universidade muitas vezes parece um longo caminho a percorrer até o mercado, as perspectivas do graduando, os sonhos, planos vão gradativamente parecendo fazer parte de um caminho mais curto, prazeroso, cada vez mais límpido, com um horizonte mais definido, na medida em que as oportunidades e possibilidades de experiência lhe aproximam da sua futura atuação. Ao nascer este profissional filho da PUC, o voo continua leve e fluido com o programa de acompanhamento de egressos que brindamos hoje. E este laço é tão forte, ao mesmo tempo tão extenso, que permite que o bom filho a casa torne.
e que o filho carregue a marca da sua casa, o orgulho de ser PUC Minas. O programa de acompanhamento de egressos da PUC Minas reflete o compromisso da universidade com seus filhos para além dos lindos jardins da universidade. O programa Filhos da PUC faz parte da Universidade de Possibilidades, que a PUC Minas oferta com excelência e reafirma nosso interesse contínuo pelo desenvolvimento e reconhecimento de cada indivíduo que por aqui passa. E, parafraseando e extrapolando Saint-Exupéry, quem por aqui passa nunca fica só, nem na trajetória, nem na decolagem. Quem passa por aqui, ao tornar-se um egresso, nunca fica, nem tampouco vai só. Deixam muito de si e levam muito de nós. E continuam a partilha conosco, com Filhos da PUC. Por fim, o sucesso de um programa como este reside na participação ativa e engajada de quem dele faz parte, de todos nós. Desta forma, fica o convite a cada parte deste todo, comunidade acadêmica entrelaçada à sociedade, de manterem a chama acesa, a se envolverem, compartilhando suas histórias, experiências e sempre valiosas contribuições. Juntos, seres humanos, temos a cada dia a oportunidade de construir uma comunidade resiliente, solidária, ética, que perpetue os valores e o legado da PUC Minas. Que o programa Filhos da PUC continue a iluminar este caminho e que possamos colher os frutos dessa jornada juntos, como parte de um mundo melhor, mais justo. Muito obrigada. Com a palavra, o professor doutor Mosair Salomão Bruck. Se for possível, eu falo daqui mesmo, melhor. Até porque minha palavra é bem breve, eu acho que não gasta caminhada. Primeiro, agradecer muito ao padre Luiz Henrique, que, o nosso reitor, que está permitindo esse momento no sentido do apoio que ele tem dado a esse programa de acompanhamento de egresso tão importante para a universidade. Agradecer a Ivanilde pelo convite, parabenizar pelo trabalho que o PUC Carreiras tem desenvolvido e também aqui cumprimentar a Luciana e cumprimentar a todos e todas aqui no auditório. E eu peço licença, cumprimentando a minha querida colega da comunicação, Adriana Machado, egressa dessa PUC, aqui da PUC Minas e também professora da casa. A minha breve palavra, eu destaco rapidamente 3 pontos. O primeiro deles, o sentido que vivemos aqui hoje, eu queria muito ter essa possibilidade de lançar um olhar para daqui a 10, 15 anos, eu tenho certeza o quanto ficaremos orgulhosos e felizes com as bases que estão sendo lançadas, não hoje, mas que estão ganhando uma dimensão estratégica em função de um trabalho que, historicamente, a PUC Minas desenvolveu. Mas no entendimento de que hoje a gente sai apenas de uma relação quase que contratual, muitas vezes com um ar mais fiscalista sobre a relação empresa-escola, e passa a entender qual é o sentido da relação da empresa, como disse bem a Ivanilde, como também disse bem a Luciana, uma relação estratégica com o mercado. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, eu comentava recentemente com o professor Tarcísio, nosso querido amigo, pró-reitor do São Gabriel. Eu acho que é preciso avançar para aquela situação que tem, de algum modo, prevalecido ainda, que nos deixa, e ainda nos deixa muito felizes, de quando a gente olha para o mercado e vê a PUC Minas, porque os nossos alunos estão lá, e até porque a PUC Minas é sempre muito bem ranqueada quando se trata do quesito empregabilidade. Mas é preciso avançar para que a gente olhe para a PUC e veja o mercado. No sentido de que nós somos a extensão na formação de que aqui formamos, que se, eventualmente, ideologicamente, em termos das perspectivas nossas de sociedade, nós queremos uma riqueza que seja distribuída, ela também contribui para que se construa a riqueza desse país. E um terceiro ponto, dizer dessa importância de a PUC estender os braços extramuros
para que acolha devidamente aos egressos. Eu não conheço, sinceramente, nenhuma universidade que possa trabalhar o sentido de excelência sem considerar e acolher bem os egressos. Ou seja, de mantê-los aqui, de manter com eles devidamente uma relação que é fértil, que é estratégica e que, acima de tudo, é respeitosa. Parabéns, professor Evanilde, parabéns ao PUC Carreiras, parabéns à PUC Minas. Anunciamos as palavras do magnífico reitor da PUC Minas, professor doutor Padre Luiz Henrique Eloy e Silva. Eu gostaria de me congratular com a professora Evanilde, que levou a cabo, juntamente com o professor Mosair, esse projeto tão bonito e significativo. Também a professora Luciana, que aqui se encontra conosco e que nos dirigiu palavras tão significativas. E ao nobre público, colegas, membros desta universidade, egressos que se fazem presentes aqui nesta tarde. Eu creio que o egresso, que quase sempre é visto nos nossos programas em nome de perfil, qual é o perfil do egresso para esse curso, para este projeto que se constrói, o egresso é visivelmente o rosto materializado de alguém que se profissionalizou em uma instituição. E, naturalmente, a partir do momento em que um egresso leva com qualidade o nome de uma instituição, ele está visibilizando ou dando visibilidade para aquilo que se vive, que se pratica, que se estuda naquela instituição. Naturalmente, não é fácil ter, entre aspas, um controle sobre como estão todos os nossos egressos. Foi uma das primeiras perguntas que eu fiz a alguns dos colaboradores diretos da reitoria quando comecei o meu trabalho, sobre como nós conhecemos essas pessoas, sobre como nós sabemos do que elas fazem e sobre como nós temos acesso à sua atuação, produção, etc. E a resposta sempre foi uma resposta muito vaga, mas que talvez agora, com o portal Filhos da PUC, poderá se concretizar numa resposta também consolidada, no sentido de que teremos, espero, uma adesão cada vez maior dos nossos egressos, e assim saberemos o que fazem, o que produzem, e poderemos estabelecer um contato com eles e com elas. Penso que a expressão Filhos da PUC, que foi um título que nós discutimos com muito carinho e atenção, demoradamente, professor Evanilde e outras pessoas, dentre as quais eu mesmo, seja um título muito feliz, porque a partir do momento que nós entendemos que alguém é filho de, ele traz pelo menos 3 coisas consigo. O DNA da mãe, imaginando que a PUC seja a mãe do egresso, o que significou o relacionamento com ela, a convivência, já que conviver é aprender, é convivendo que nós aprendemos as virtudes e os vícios, os sotaques, os trejeitos e as coisas que nos identificam como filhos e filhas de nosso pai e de nossa mãe, mas também a herança, que é o que todo mundo espera um dia ter de alguma forma. Se não for ela financeira, a herança cultural, a herança moral e tudo aquilo que o nome pode trazer consigo mesmo. Quando eu penso em DNA da nossa universidade, eu penso naturalmente na sua competência profissional. Nossos professores são sérios, nós somos exigentes nos critérios seletivos, nós avaliamos os nossos cursos, nós temos uma comissão própria de avaliação que se interessa cada vez mais em levar adiante este compromisso, mas nós temos, como foi bem recordado por um dos egressos, uma formação eminentemente humanista pelo nosso caráter de Pontifícia Universidade Católica. E a dimensão humanista da nossa formação, ela traz também 3 subdimensões. A formação humanista que é pessoal, a formação humanista que é social e a formação humanista que é ecológica. Eu, como reitor, primeiro servidor desta universidade,
Espero que os nossos egressos sejam conhecidos e reconhecidos por onde passarem, além do DNA profissional, técnico, científico, que aqui conquistaram e alcançaram, que sejam pessoas cordiais, pessoas equilibradas, pessoas que somam, que nunca subtraem, e pessoas que, pela sua diferenciação, sejam identificadas como filhos e filhas da PUC. Imaginem se nós chegássemos a esse ideal de alguém dizer: este aqui, esta aqui, só pode ter estudado na PUC, porque é uma pessoa diferenciada. Então, isso é parte do DNA dessa mãe. Mas também social, no sentido de que nós temos um olhar de transformação. Nós não somos somente profissionais que queremos ter um lugar ao sol no mercado de trabalho para a nossa sobrevivência, das nossas famílias, dos nossos filhos, das nossas esposas e esposos, qualquer que seja a nossa vocação a ser assumida. Mas nós trazemos também no nosso DNA uma sensibilidade transformadora num país como o nosso, em que a educação ainda não é realmente um direito para todos, é como pressuposto, mas na prática não é, porque nem todas as pessoas têm acesso como poderiam ter a esse direito. Nossos egressos são portadores deste baluarte muito significativo de transformação, de renovação, de conscientização do papel e do valor que a educação exerce na vida de um ser humano. Mas também ecológico, já que mais do que nunca, sobretudo depois da Laudato Si, da insistente palavra do Sumo Pontífice, o Santo Padre, o Papa Francisco, também nós temos cada vez mais trazido para os nossos programas, para os nossos debates, a importância do respeito, do cuidado com a casa comum e do zelo por ela. Mas também a convivência com a mãe traz em nós marcas dela mesma. O DNA nos marca fisicamente, mentalmente, e infelizmente até com alguns malefícios que a gente traz na genética, que hoje cada vez mais se comporta como uma realidade presente nas consultas médicas. Quando alguém vai a um médico, o médico pergunta: por acaso na sua família tem alguém com tal tendência X de doença? Então nós herdamos essas características positivas ou difíceis dos nossos pais. Mas a convivência deveria ser um elemento fundamental. Cada vez mais eu acredito, com a velhice que se aproxima e com os ganhos que ela nos traz, porque eu acho que envelhecer é uma bênção, quando a gente entende a velhice como um processo de maturidade, de crescimento e de renovação interior, eu me dou conta de que a convivência com os outros é um presente inestimável nessa vida. Seja com as pessoas que nos agregam por aquilo que elas conquistaram, por serem mais evoluídas do que nós, por terem superado dificuldades que nós ainda não conseguimos superar, e por lidarem com os desafios, problemas e dificuldades de forma resiliente, mas também com as pessoas que nos ajudam a repensar nossas posturas. Quando a gente lida, convive com alguém, a gente diz: meu Deus, graças a Deus que eu já passei dessa fase na qual esse sujeito ainda está amarrado. E então a gente fica feliz também com os desafios e com as dificuldades que nós enfrentamos, quando nos nossos ambientes nós nos damos conta de que tem algumas pessoas que não ainda cresceram como deveriam, apesar da idade, porque infelizmente velhice não é sinônimo de sabedoria, de maturidade para todas as pessoas. Mas a PUC nos influencia e cada vez mais nós queremos que esta seja uma tônica vivida aqui entre nós, pelo olhar que temos uns para com os outros, professores, alunos, funcionários, a forma como nos tratamos, a gentileza do trato, a cordialidade, o respeito às diferenças e tudo isso que vai qualificando uma família que nos constrói a todos nós e que é construída pela riqueza daquilo que cada um tem a contribuir. Mas além do DNA desta mãe, da convivência com ela e daquilo que nós aprendemos com ela aí na sua casa, nós esperamos também levar a herança, não é?
E a herança desta mãe, naturalmente, é a sua excelência, a sua competência e o seu nome. É tão impactante isto na antropologia cultural, quando alguém fala da nossa mãe, do nosso pai, com aquela reverência, com aquele respeito. E recentemente eu escutei alguém me dando um testemunho, um médico, e a pessoa falou até com orgulho. Este médico estava num jantar comigo e ele disse, certa vez, padre, uma pessoa que ficou sabendo que eu era filho do meu pai, me disse assim, pois é, você seja muito feliz e agradeça muito a Deus por ser filho dele, mas você nunca vai chegar aos pés dele. Falou isso com ele, mesmo assim ele se alegrou. Embora, na perspectiva freudiana, o ideal do filho seria aquele, positivamente, de superar o seu pai, de crescer mais do que ele, não no sentido de suplantá-lo pelo complexo de Édipo, mas no sentido de ser melhor, mais avançado, de dar passos além daquilo que ele fez. Então, quando eu penso nessa herança, eu penso que levar o nome PUC Minas é levar o nome de uma mãe que é respeitada, que é reverenciada e cujo nome está consolidado, não somente no estado de Minas Gerais, mas no nosso país. E tenho certeza que com esse portal, certeza de que com a presença de cada vez mais adesões dos nossos egressos nesse portal, com as informações que alimentarão, enriquecerão este portal, nós nos daremos conta de que realmente ser filho da PUC é um privilégio. E que esse privilégio nos faz realmente pessoas diferenciadas na sociedade. Esse é o meu auspício e este é com certeza o grande sonho que cada vez mais eu gostaria de alcançar com a colaboração de cada um e de cada uma, pois também todos nós fazemos parte dessa família, dessa mãe chamada PUC Minas. Muito obrigado. Agradecemos ao reitor e aos professores presentes à mesa e solicitamos que ocupem os lugares reservados neste teatro. Neste momento, exibiremos a entrevista especial produzida em homenagem ao lançamento do programa Filhos da PUC, que apresenta 3 gerações de uma família com muita história para contar sobre a PUC Minas. Vamos assistir. Não tinha esses prédios modernos, ainda não tinha. 1973. Em 77 eu terminei o curso de Serviço Social. Eu era do magistério, professora primária. Antes de vir para cá, eu fiz assistente escolar de saúde, que era saúde nas escolas. Depois eu fiz auxiliar de higiene dentária na Escola de Saúde Pública do Estado, que eu não dava conta de 2 meninas pequenininhas preparar 72 cadernos, um de aula, um de casa, 36 alunos, de madrugada que eu ia, depois que elas dormiam, e olha lá, é que eu ia fazer minhas preparações de aula para outro dia. Então eu falei, eu vou fazer um curso que me tire de sala, mas que eu continue trabalhando, fazendo alguma coisa por alguém. Minha mãe, ela forma em serviço social também,
né, em 1977, 78, então a gente já tinha esse conhecimento da PUC, né, quando ela vem para cá estudar. Conheci o Seminário Velho, que era uma chácara que a gente vinha até... Elas eram pequenas, eu vinha catar gabiroba, passear de tarde, passear domingo, por aqui nos matos. Quando eu passei aqui, eu falei, aqui que eu vou. E aí eu me entrei aqui não como para catar gabiroba, mas para estudar. Os portões abriram, eu entrei feliz. E eu estudei mesmo. Eu fiz o vestibular para serviço social em 80, fiz para serviço social aqui na PUC e fiz em outra faculdade para administração de empresas. Fui aprovada nos dois, mas resolvi ficar na PUC. Eu acho que tinha mais a minha cara estar estudando na PUC e eu já tinha um contato com a profissão, porque a minha mãe já tinha um tempo de formada, né? Então eu fui por esse caminho aí. E a referência familiar era boa, sabe assim, a gente via a minha mãe profissionalmente, as amizades, a formação que ela teve aqui foi muito bacana, foi muito interessante. E eu entro em 80 já também com uma formação que sempre vai mudando, né? A grade curricular muda, mas uma formação muito interessante, uma formação bem humanista, uma formação que tem um lado também que puxa pela questão de um lado cristão, sabe? Eu acho que isso tudo corroborou para que eu, né, me sentisse bem em casa com a minha formação aqui. Eu entrei em 2013 e formei no primeiro semestre de 2017 em odontologia. Meu pai fez odontologia aqui na PUC também. A minha mãe estudou na PUC também em outro curso. A minha avó, a minha tia, então a família toda meio que já estava dentro da faculdade, estava um pouco dentro da PUC. Então eu tive grande influência para poder entrar na PUC. Não foi algo que foi obrigatório, mas a PUC sempre esteve nas minhas opções de faculdade para graduação. E quando eu passei aqui, a família toda ficou feliz. Meu pai principalmente, que ele falou, ai, você vai estudar na faculdade que eu estudei, você vai ter os professores que eu tive. Então essa troca foi muito legal. Sala de aula, professores, como era interessante. Então assim, na nossa época, era um curso que só tinha mulheres, né? De vez em quando apareciam uns gatos pingados de homens que vinham fazer matérias isoladas. E era uma convivência muito boa, porque muita gente do interior vindo estudar, culturas diferentes. E a gente se encontrava nesse espaço, né? Saudade muita dos professores, do pessoal administrativo. Então a gente tem lembranças muito bacanas daqui. Eu tenho muito carinho pela PUC. Eu tenho a PUC uma imagem muito de família. Eu sempre me senti muito em casa aqui na PUC. Eu acho que um dos motivos é porque meu pai estudou aqui, então ele tinha alguns colegas que eram professores dele. Então eu sempre era muito bem tratada. Meus colegas também que não tinham pessoas, vínculos, né, próximos aqui na PUC, todo mundo é sempre muito bem tratado, sempre muito bem orientado. Então o sentimento que eu tenho com a PUC é de carinho mesmo, é de aconchego, é de ser um lugar que você chega, você está sendo trabalhado para ter a sua profissão, mas você é bem recebido por ser quem você é. E isso é muito bom. Eu vou fazer 40 anos de formada esse ano e a gente tem um grupo que a gente chama Friends Forever e a gente sempre está encontrando. Então esse ano esse grupo vai se encontrar para a gente comemorar os 40 anos de formado. E uma amizade assim muito sólida, sabe? Assim, de companheirismo. Não é que a gente se encontra sempre, não. Mas quando encontra é uma festa, porque assim, a gente não deixa de lembrar dos nossos tempos de escola, né? Mas acaba que cada um constituiu a sua família e a família deles acaba que é a família da gente também, né? Então isso é muito bacana. Acho que o fato de estar na PUC proporcionou isso pra gente, sabe? Foi muito legal isso. A PUC me trouxe pessoas que eu considero família também. Eu tenho essas amigas próximas, que a gente convive, a gente conversa sobre odontologia. Algumas voltaram aqui à PUC para fazer algum mestrado, alguma especialização. Então a gente está sempre conversando o que era a PUC na nossa época, como que é a PUC hoje em dia, será que alguma coisa mudou? Mas são sempre feitos muitos elogios, que o ensino da PUC é excelente. A PUC significou para mim a profissão, a PUC significou para mim trabalho, amizade, amor, família. E muita gratidão
por todos esses anos que eu vivi e por tudo que hoje eu levo dela, né? Tanto que eu me emocionei quando a gente falou aqui das amizades, de poder ter estado aqui e poder, da minha geração, estar aqui dentro também, né? De pessoas que vieram depois de mim estarem aqui dentro também. É muito bom, eu sinto que eu fiz o caminho certo, assim. Não sei se existe um caminho errado, mas eu sinto que eu estava no caminho que eu queria estar da minha família, de trazer essa linhagem, de carregar essa bagagem comigo e continuar uma linha muito bonita, né, da história dessa família, que eu vi que com minha avó foi uma faculdade muito boa, com minha mãe, com meu pai e comigo também, poder trazer isso. Com 90 anos estou aí, e a PUC ajuda em tudo. A gente tem fisioterapeuta, a gente faz atividade física, trabalhos intelectuais, de inteligência, de muita coisa, muita dinâmica interessante. Eu adoro, isso aqui me traz uma paz, um ambiente agradável, uma pureza, não sei. Eu não posso, o dia que eu não venho ao PUC mais idade, eu fico triste, mas às vezes a gente não pode ver. Eu acho que para mim, ser filha da PUC é orgulho de fazer parte dessa grande família. Não, é manter eternamente guardada essa imagem no coração. Ser uma filha da PUC é de conquistar, de poder ter conquistado o mundo, ter conquistado uma vida de trabalho, de formação, de vivência social, de respeito, de conceitos morais. Acho que isso tudo é muito bacana. Para a PUC, para mim, é isso.